84 anos é quanto vive em média um italiano nascido hoje. 75 anos é quanto vive, em média, um brasileiro nascido hoje. A diferença é de quase 9 anos. 9 anos a mais para ver o seu neto crescer, 9 anos a mais com a sua esposa, 9 anos a mais com a cabeça funcionando, o corpo funcionando e a renda funcionando. Um brasileiro tem 40 vezes mais chances de ser assassinado do que um italiano. 20,8 homicídios para cada 100 mil pessoas no Brasil em 2024. 0,5 na Itália. Não é margem de erro estatístico, é outra realidade. Uma família italiana com 2 filhos tem direito a creche pública, escola pública, universidade pública e atendimento médico universal, sem pagar plano de saúde, sem pagar mensalidade escolar, sem fazer uma rifa para uma cirurgia da avó. A mesma família no Brasil gasta em média 1/3 da renda só para acessar serviços que na Itália são considerados direito básico. O que eu vou te mostrar agora muda a forma como você enxerga a Itália para sempre. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e esse é o Plano Itália. Esses 3 números não existem por acaso. Não são sorte, não são exceção, não são vantagens genéticas. São o resultado direto de escolhas estruturais que a Itália fez nos últimos 70 anos. Escolhas que mudam a vida de quem nasce aqui em coisas que nem entram no radar do brasileiro médio. O descendente brasileiro que pensa em vir para a Itália costuma conhecer 2 histórias totalmente diferentes. A história romântica, a do bisavô que cruzou o Atlântico, da cidadania, do drone girando em cima da Toscana, do cafezinho tomado de pé no balcão. E a história do medo, a do assessor que enrola, do processo de cidadania que pode dar errado, do brasileiro que vendeu o apartamento, chegou na Itália, perdeu tudo e teve que voltar pro Brasil sem nada. Mas quase ninguém conta uma terceira história, a que tá no meio, a que não cabe num reel de 40 segundos, a que mexe com o tempo de vida, com as escolas dos seus filhos, com a aposentadoria, com um tipo de envelhecimento que você pode ter e principalmente com o tipo de envelhecimento que vai sobrar para quem você ama. O motivo número 1 tá por trás daqueles 8 anos e meio, e ele começou num lugar onde quase ninguém procura. Em dezembro de 2025, o OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicou o relatório oficial sobre a saúde dos países da União Europeia. A Itália apareceu em primeiro lugar, empatada com a Suécia. 84,1 anos de expectativa de vida ao nascer. Recorde absoluto desde que esse dado é medido. 6 meses acima do nível pré-pandemia. No mesmo período, a expectativa de vida no Brasil ficava em torno de 75,5 anos. Dado oficial do IBGE. A diferença é de 8 anos e meio. Pra você parar pra absorver um pouquinho aí. 8 anos e meio. Imagina o que você faria com 8 anos e meio a mais de vida. Pra ver o seu neto entrar na faculdade, pra fazer aquela viagem com a sua esposa que você adia há 20 anos, pra envelhecer com a cabeça lúcida, o corpo no lugar e principalmente uma renda funcional. E aí vem a pergunta óbvia. Por que é que essa diferença é tão grande e ela existe? Não é genética. Italiano não nasce com órgãos mais resistentes. A diferença é estrutural. Eu falo isso aqui sem teorizar, tá bom? Eu moro na Itália há quase uma década. Atendo brasileiros que chegam todos os meses e vejo na prática como o sistema daqui muda a vida da pessoa em coisas que ela nem sabia que estavam te custando tempo de vida no Brasil. São 3 motivos estruturais por trás desses 8 anos e meio de diferença que eu falei. O primeiro é o sistema de saúde. A Itália tem um sistema chamado Servizio Sanitario Nazionale, ou SSN, equivalente, na escala deles, ao nosso SUS do Brasil. Mas com uma diferença que muda tudo. Quando você se registra como residente na Itália, e isso vale para estrangeiros também, inclusive brasileiros com cidadania, tá? Se esse é o seu caso, você recebe o que chamamos de médico de família. Não é fila de UBS, não é triagem de 6 horas, é um médico com nome, com endereço, com telefone e muitas vezes o WhatsApp que é responsável por você e pela sua família. Você marca uma consulta hoje e é atendido, em muitos comunes, no mesmo dia. E o atendimento básico é 100% gratuito. Você paga uma pequena taxa chamada ticket sanitário só para exames e consultas com especialistas, que aí é muito mais na frente do que o médico básico que vai acompanhar você e a sua família em 100% das situações. Sabe aquela gripe, aquela dor, aquela mancha estranha? Sempre
sempre passa primeiro pro médico de família te avaliar e só então, se necessário for, ele irá te encaminhar para um especialista no assunto para solicitar exames e todo o restante da ópera que a gente já conhece. Para uma comparação direta e você entender muito melhor, uma família brasileira de classe média paga em 2026 entre 1.800 a 3.500 por mês no plano de saúde decente em uma capital. Eu tô falando aqui de 2 adultos e 2 crianças. Para ter um padrão de atendimento equivalente ao que na Itália é oferecido gratuitamente. E olha que o plano de saúde brasileiro não cobre o que o SSN cobre na Itália. Aqui você é acompanhado a vida inteira pelo mesmo médico, com seu prontuário, sua história, sua família mapeada. Enfim, não é assistência, é medicina preventiva real. O segundo motivo é a alimentação. A dieta mediterrânea, declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2010, não é folclore aqui não, é a base alimentar do italiano. Comida fresca, comprada todo dia ou de 2 em 2 dias em mercados de bairro, pouco processado, pouco açúcar industrial, azeite no lugar de gordura vegetal. Na Sardenha, no sul da Itália, está uma das 5 zonas azuis do mundo, região com maior concentração de centenários do planeta. Não é coincidência, é a comida que essas pessoas comeram a vida inteira. O terceiro motivo é o estilo de vida. Centros históricos onde carro não entra, caminhada é uma rotina, praça como ponto de encontro. Bom, a vida na rua não é shopping fechado, realmente existe a socialização. E aqui entra um dado que vai ser ponto central para você entender. Porque tempo de vida não vive sozinho. Tempo só vale se for tempo seguro, né? Vamos voltar a esse número, 40 vezes mais chances de ser assassinado no Brasil do que na Itália. Fonte Stat, o Instituto Oficial de Estatística Italiano, cruzado com o Atlas da Violência do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, o Brasil registrou 44,127 mil homicídios. A Itália inteira registra, em média, 300 homicídios por ano. Eu tô falando do país inteiro, 60 milhões de habitantes. E a maioria desses homicídios, quase metade, acontece dentro de casa. Crime passional ou violência doméstica. Eu vou te falar o que esse número quer dizer no nosso dia a dia, porque um número grande na tela é abstrato, né? É uma anestesia, mas a segurança não é abstração. Ela é rotina para quem vive na Itália. Numa cidade como Turim, no Piemonte, uma criança de 8 anos sai da escola sozinha às 4 da tarde, atravessa 2 ruas, pega um trem ou um bonde, vai para casa e a mãe não infarta. Uma senhora de 80 anos vai sozinha ao mercado, volta carregando 2 sacolas, para num banco da praça, conversa com uma amiga e volta para casa às 9 da noite. E ninguém olha para ela como um alvo. Um casal vai jantar fora, estaciona o carro na rua, não pensa nem 2 vezes se vai ter flanelinha, alguém para olhar, o carro pode ser quebrado. Tudo é vivido numa imensa tranquilidade. Agora eu preciso te trazer um dado. Você sabe quanto tempo um brasileiro de classe média gasta todos os dias só pensando em segurança? Olhando o retrovisor no farol quando tá parado, calculando o caminho mais seguro, decidindo se vale a pena sair com o relógio bom, trancando o portão 2 vezes. Esse tempo na Itália não existe. E isso libera sua cabeça para outras coisas, para trabalhar melhor, pensar melhor, educar melhor seus filhos, conviver melhor com a sua família. E aqui eu já posso até ouvir um comentário que vai aparecer nesse vídeo. Mas Thiago, o World Happiness Report de 2025 colocou o Brasil em 36º lugar e a Itália em 40º, ou seja, o brasileiro é mais feliz. Bom, é verdade, o dado existe e é da ONU. Só que felicidade não declarada não paga conta, né? Não cura câncer, não devolve filho assassinado, não recupera os 8 anos e meio de vida que você não vai viver a mais. O brasileiro tem uma capacidade impressionante de declarar felicidade dentro do caos. É parte da nossa cultura, é bonito, é resiliente, é até admirável, né? Mas é diferente de viver bem. E ninguém aqui na Itália precisa declarar felicidade, porque a estrutura por baixo já entrega o que no Brasil é considerado privilégio de quem ganha 20, 30, 40 mil reais por mês. Mas segurança em tempo não resolvem sozinhos os problemas que mais aperta o brasileiro de classe média: o custo de manter uma família funcional. E é aí que a comparação fica desconfortável. Vamos fazer a conta de uma família brasileira de classe média. 2 adultos, 2 filhos em idade escolar, capital ou cidade grande, vai. Plano de saúde decente, entre 1.800 a 3.500 por mês. Escola particular de qualidade média. 2 filhos, entre 2.500 a 6.000 por mês. Em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, esses números facilmente dobram. Curso de inglês, R$600 por mês. Atividade extracurricular, uns 400 cada um. Cursinho pré-vestibular quando chegar a hora, 1.500 a 3.000 por filho, vai depender. E lá
Lá na frente, faculdade particular, entre 1.500 a 5.000 por mês por curso. Vai depender muito também. Quanto que isso dá, hein? Somando na vida útil de um filho até os 22 anos. Muito mais do que R$1 milhão por filho. Agora, vamos fazer a mesma conta na Itália, vai. Creche pública gratuita ou uma taxa simbólica baseada na renda isenta para famílias de renda baixa. Escola da infância dos 3 aos 6 anos, gratuita. Escola primária, secundária e ensino médio, gratuita, obrigatória até os 16 anos, tá? Universidade pública, bom, existe, é de altíssima qualidade e a maioria das universidades italianas mais antigas, Bolonha, Pádua, La Sapienza em Roma, o Politécnico de Torino, no Piemonte, está entre as mais respeitadas do mundo. E aqui entra um detalhe que muda o jogo completamente. A Universidade de Bolonha, fundada em 1088, não tô falando 1800 ou 1900, tô falando 1088, é a universidade mais antiga do mundo ocidental ainda em funcionamento. Não é faculdade barata de fundo de quintal não, tá? É herança cultural acessível por mérito acadêmico. Eu vejo isso no meu trabalho toda semana. Brasileiro que chega aqui com filhos de 14, 15 anos, famílias que no Brasil sangravam 7, 8 mil reais por mês só pra manter as crianças em algo que eles consideravam mediano e acabam conhecendo algo surpreendentemente melhor quando chegam na Itália. Acaba sobrando dinheiro de verdade, principalmente trazendo qualidade de vida para um casal continuar a trajetória de criar filhos, né? E bom, o que eles fazem com o dinheiro que sobra? Aí é que boa parte deles começam a investir em imóveis, compram um apartamento próprio, para de pagar o aluguel em 2 ou 3 anos, e outros começam um negócio próprio na Itália também. Mas, Thiago, e o trabalho? O salário italiano é mais baixo? É verdade, o salário médio líquido na Itália gira em torno ali de 1.800 euros por mês. Convertido, dá algo em torno de 9.500 a 11 mil reais. Não é alto, mas você tem que ler o número junto com o que salário não precisa pagar. Plano de saúde zero, escola de filho zero, faculdade zero, segurança privada zero, carro blindado zero, cursos de inglês, que inclusive existem muitos cursos gratuitos na Comune, tá? Tira tudo isso da conta do brasileiro. Imagina só, o salário acaba dando e sobrando se um casal trabalha. A diferença líquida que sobra no bolso no final do mês é, na maioria dos casos, muito maior na Itália do que no Brasil, mesmo essa mesma família ganhando seus 15, 20 mil reais por mês. Agora a pergunta é inevitável: se a Itália inteira já é melhor nesses pontos, aonde exatamente dá pra começar? Porque a Itália não é homogênea, né? Tem regiões caríssimas, tem regiões mais difíceis para brasileiros, tem regiões onde o mercado de trabalho ferve e tem regiões que poucos brasileiros olham, mas que oferecem hoje a combinação mais inteligente de custo-benefício e qualidade de vida e oportunidade. E é sobre uma região específica que eu vou te falar agora. Noroeste da Itália, faz fronteira com França e fica a 1 hora da Suíça. Coberto por Alpes ao norte, por colinas e vinhedos ao sul. A capital é Torino, quarta maior cidade do país, quase 1 milhão de habitantes. Foi a primeira capital da Itália unificada em 1861. Ela é sede histórica da Fiat, hoje Stellantis, e claro, o Politécnico de Torino, uma das melhores escolas de engenharia da Europa. Para você ter uma noção concreta do que isso significa em dinheiro, o aluguel médio em Torino é 38,5% mais barato do que em Roma. Um apartamento equivalente, tá? Mesma metragem, mesmo padrão ali. E mais de 40% mais barato do que em Milão. A comida, o transporte, o serviço, o lazer, tudo é proporcional. Você vive no norte da Itália, com qualidade do norte da Itália, pagando preço de cidade que ninguém ainda descobriu. Eu dei o exemplo de Torino, mas o Piemonte inteiro é uma região que eu opero, conheço bem e sei muito bem que pode oferecer muita qualidade de vida. A região é um dos centros industriais mais importantes da Europa, polo automotivo, polo aeroespacial, polo de tecnologia e hub de pesquisa universitária. O mercado de trabalho ferve e muitos imigrantes sabem que ali é o lugar ideal para recomeçar a vida. Bom, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, talvez você já tenha alguma opinião sobre a Itália, ou pelo menos algum laço, algo que faça você se apaixonar e olhar para esse país com um carinho especial. E eu queria ler o seu comentário. Deixa aqui embaixo, tá? Eu também queria fazer uma pergunta pra você. Se você chegou até aqui, pode ser que você também já tenha um planejamento. E aí eu te pergunto, o que é que tá te segurando ainda no Brasil? Não esquece de deixar um like nesse vídeo, não esquece também de se inscrever nesse canal. Eu vou trazer muitas informações sobre a Itália e, claro, sempre planejamentos claros pra você ter uma tomada de decisão consciente e segura. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.